Sou grata a ti, Senhor, porque tu me chamastes. Sou grata a ti, Senhor, porque tu me chamaste. Oi, Morete. Oi, Tiago lindo do meu coração. Tô abrindo uma live aqui, criatura. Que saudade de você, meu lindo. Uma hora nós precisamos fazer uma live, Tiago. Cantar altos louvores. Eu vou estar com a Miriam hoje, que é uma escritora que eu estou lançando com a minha editora. Flávia, seja bem-vinda. Oi, meu amor, saudade. Tiago, fala, você está em Portugal, você está aqui no Brasil? Meu lindo de Jesus. Entra, Miriam, posso solicitar aí para entrar? Nós vamos estar falando nesta live mega maravilhosa aqui sobre o livro da Miriam, Olhando para o Céu. Para onde? Estou em Portugal, uhul! Eu vou fazer uma turnê, a coisa tá esquentando, Thiago. Eu vou fazer uma turnê, não sei, nossa, eu não vou parar aí. Aí, Miriam, seja Ei, que bem-vinda. bom dia a todos. Prazer, Prazer. prazer em conhecê-la. Muito bem. E eu estava aqui falando com o Thiago está lá em Portugal de novo. Ele é um amigo querido que Deus me deu uns anos atrás aí. Esteve em Portugal, voltou ao Brasil e agora diz que está em Portugal de novo. E eu falei, pois bem, quando eu for em Portugal já sei onde eu vou fritar meu ovo. Já sei onde eu vou fritar meu ovo, né? Já sei. Mas não sei se ele vai Prazer, Tiaguinho, permanecer por também. lá ou não. Então, Miriam, se apresente, seja bem-vinda. Hoje eu amanheci no gás, eu estou desde as 3 horas acordada com a Raquel. A Raquel está Ah, hoje entrando na nossa equipe, a Raquel é um gás. Eu tô aqui, pinto molhado. Essa vai ser a live do pinto molhado, tá, pessoal? Acabei de tomar meu banho. Só que às eu 3h30 também. da manhã, né? Você É, também? eu também aqui, tô Às toda três e cabelo meia da molhado. manhã, a Raquel já estava toda molhada. Daí eu falei, nossa, Raquel, você já tomou banho? Ela, não, não tomei banho. Eu fui lá e peguei umas garrafas de água gelada na geladeira e falei, não, não aguento isso não. Não aguento isso não. Sejam bem-vindos nesta live maravilhosa. Então, Miriam, hoje nós vamos falar nessa live um pouquinho sobre o seu livro, sobre a sua Isso, história que está sendo lançada, Olhando para o Céu. Para onde você está olhando, né? O título do livro, sim, para onde você está olhando? Eu estava sim. ali agora tomando banho, pessoal, e eu estava pensando assim comigo. Já vai pegando aviãozinho e mandando pro povo aí, pessoal. Vai mandando aviãozinho, vai chamando o povo, porque nós vamos soltar uns códigos aqui pesados sobre reino, sobre unidade, É, sobre exatamente. livros, né? E aí, então, eu estava ali pensando, sabe? A coisa está crescendo, Miriam. Isso está começando com você também, né? A coisa está crescendo. E quando vai crescendo, você começa a pensar: puxa, as pessoas estão me conhecendo, as pessoas estão me chamando, as pessoas estão começando a enxergar que eu existo e elas estão começando a querer me ouvir. E eu quero Sim, fama? Vem essa pergunta: eu quero fama? Eu quero dinheiro? Aí veio essas três questões no meu cérebro. Aí eu briguei com o meu cérebro embaixo do chuveiro. Falei, eu não, não é que eu quero dinheiro, sim, eu quero ser conhecida, lógico, quanto mais conhecido, mais pessoas podemos alcançar, mas eu quero o reino. Eu só quero o isso, reino. Eu quero o reino, 24 horas, eu quero o reino de Deus. Hoje a live do Pablo 459 foi incrível, falando sobre o reino, falando exatamente. incrivelmente sobre o reino, né, Miriam? Então, o seu nome é bíblico também, né, Miriam? Sim, é bíblico, vem da irmã de Moisés, né? Então, eu sou a Miriam, da Isso. região do Butantã, né, de São Paulo. Faz mais de 10 anos que eu tenho no coração de escrever esse livro. São experiências que aconteceram comigo quando eu era criança, né? E hoje eu tive a oportunidade de escrever esse livro que vai estar finalizando essa semana, né? E engraçado porque desde o início do ano que eu estou escrevendo e faltava algumas partes, que tem umas partes que pega muito, né? Algumas partes muito fortes aconteceram comigo e eu ficava chorando porque eu lembrava e aí eu pegava e parava. E aí, quando eu conectei com a Só Ivanilde, uma vírgula. Só uma vírgula. Toda a escrita do livro é uma metamorfose. isso. É uma E eu, metamorfose. e eu quando conectei com a Vanilde,
ela falou, deixa eu ver seu livro. Eu falei, eu vou te entregar até domingo. E em um dia finalizei o livro. Né? Então, assim, foi muito, muito bom. Ela lendo e eu escrevendo ali. E depois, nessa conexão, a gente finalizou o livro em muito pouco tempo, né, Vanilde? Muito bom. Sim, Fazendo é um resumo incrível, aqui. Miriam. Quando eu fui desbloqueada para a escrita, porque eu tinha o sonho, Deus tinha o sonho de eu ter um livro, mas eu não colocava para prática. E quando eu fui desbloqueada para a escrita, foi numa live com a Alvina Boldori, né? Eu entrei numa live da Alvina Boldori, uma live como essa que nós estamos aqui. E ela falou, quem quer entrar aí na live e tal? E eu nem sabia direito quem era a Alvina e nem que ela trabalhava com a área de livros, né? E daí eu peguei e solicitei, mas nunca imaginei que ela ia me chamar. Daí ela me chamou, menina, eu tenho até hoje o print dessa live, foi incrível. Aí ela estava desbloqueando gente para escrita. Aí ela, eu não sei, eu não lembro as palavras que ela falou, eu só sei que quando a live acabou, eu comecei a escrever meu livro e minha mão não parou mais. Em 27 dias eu escrevi o meu livro, porque agora é mais rápido, porque eu já tenho mais prática, mas naquele tempo eu não tinha ainda habilidade, eu não entendia montar a estrutura do livro. Mas eu fiz em 27 dias e já montei minha próxima turma logo de mentoria para começar a ensinar as pessoas a escrever bem rápido o seu livro, né? Tanto que agora nós já chegou de nós pegarmos livros e a gente montar em 2 dias o livro da pessoa e já mandar para a revisão de diagramação. Então, foi incrível o destravar, destravou. E a dona da editora, onde eu coloquei lá no grupo, ela foi desbloqueada também através do meu livro, que ela era escritora, mas ela não escrevia mais, ela tinha parado, travado. Quando ela leu o meu livro, que ela foi diagramar meu livro, revisar, ela foi destravada e ela disse que a mão dela agora não para mais de escrever. Ela já lançou alguns livros depois disso e foi incrível assim. Então, tudo isso é Deus, tudo isso é o destravar, o desbloquear da nossa vida, né, Miriam? Eu vou Exatamente. contar uns códigos aqui, mas eu vou esperar um pouquinho mais algumas pessoas chegar da equipe, que eu quero falar para toda a minha equipe, viu, Flávia? Se a Flávia está aí ainda, eu quero falar para toda a minha equipe também essa palavra de hoje, muito importante para nós que estamos nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, nós que estamos aí nessa unidade, precisamos pegar esse código tremendo que eu vou soltar aqui hoje, tá? Então tá. Legal. Me conta um pouquinho, Miriam, sobre como foi essa visão que você teve, né, de alguém caminhando lá nas nuvens. Como é que foi esse negócio? Sim. Eu quero deixar também um beijo para Eloá, que está aí. Ela entrou. Bom dia, Eloá. Muito bom, viu? Muito bem, seja bem-vinda. Quando eu era criança, eu passava assim muitas necessidades, né? Eu morava numa comunidade. E um dia minha mãe pediu para comprar algo para ela que eu não me recordo, né? Que faz tempo já. Minha mãe pediu para comprar algo para ela. Eu fui, né? E a gente tinha a opção de 3 caminhos, né? Porque literalmente comunidade você tem viela, você tem rua, você consegue ter alguns caminhos, assim. E eu escolhi um caminho médio e, e fui. E quando eu voltei, assim, eu lembro que eu estava pensativa, assim, voltei. E quando eu ia atravessar uma ponte que tinha, aí eu decidi olhar para o céu. E aí eu fixei os olhos no céu. E aquele dia o céu estava lindo, assim, aquele céu azulzinho, aquelas nuvens bem branquinhas. E de repente eu vejo uma sombra, assim, muito grande andando pelas nuvens. Ela caminhava muito com facilidade. Aí eu olhei assim, aquilo no meu coração na hora tocou e eu sabia que era Deus. E aquilo que eu estava passando, parece que deu um conforto, assim, eu me senti cuidada, eu me senti. Eu falei assim, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que acontece diferente do que eu estou vivendo. E a partir desse E momento eu naquela hora comecei a que você prestar. viu, naquele momento que você viu, assim, aquela pessoa, vamos dizer assim, aquele ser andando nas nuvens, assim, você automaticamente entendeu que era Deus ou você ficou um pouco assustada, assim? No meu coração, sim, eu olhei, me deu um. Mas é um susto, não é um susto que te faz correr, assim, é um susto. Eu falo assim, o que que é isso? De curiosidade, não sei explicar muito bem, assim. Não era uma coisa assim que Sim. você vê um fantasma e você quer fugir. Não, não era esse tipo de susto. Era uma Era coisa um assim que susto, mas que trouxe paz, trouxe um eu pouco de acho que era paz. uma coisa assim de um susto de revelador. Deus queria revelar algo, então ele não permitiu que fosse algo que me
dispersasse, sei lá, que eu fugisse, mas que eu me Sim. despertasse a curiosidade de saber o que tem lá, né? O que existe, né, nesse reino, vamos colocar assim, já hoje que eu já entendo um pouco mais, né? Então é Sim. algo que me trouxe essa curiosidade, que a partir daí eu comecei a querer buscar quem é esse Deus, né? O que acontece? Então eu percebi nesse momento que era ele. Eu senti muito forte no meu coração, né? Só que mas quem que vai me ensinar? Nunca ouvi falar sobre isso, né? Eu vi a minha mãe falar assim, confia em Deus, tá? Mas quem que é esse Deus, né? E Quem é a esse gente ouve falar de Deus? tantas coisas espirituais, vamos supor, mas quem é esse que se revelou realmente para mim, né? Então acho que foi algo muito forte nesse sentido. Eu era criança e ao mesmo tempo comecei a me sentir cuidada a partir daí, né? Então aquela situação que eu estava passando, tanto que até hoje eu sou grata em relação a essa situação, porque me trouxe muitas experiências, né? Eu pude, na dificuldade, amadurecer várias coisas no meu caráter. Então, Deus, assim, todo o tempo cuidando. Isso eu tenho muita gratidão em relação a isso, né? Todo o Eu tempo cuidando. imagino, né? Eu tive várias experiências com Deus já, várias, várias mesmo. Eu sempre digo que Deus fez comigo, faz comigo como ele fez com Abraão. Porque fala, Abraão é amigo de Deus, mas não foi Abraão que escolheu Deus para ser amigo. Foi Deus que escolheu Abraão para ser amigo. É diferente. Exatamente. Quando É, uma pessoa diz eu quero ser amiga de Deus, tudo bem, né? Até aí, não vamos entrar. Mas quando Deus escolhe alguém para ser amigo, então no meu caso eu acredito que Deus escolheu para mim ser amiga dele. Deus me escolheu, porque não foi escolha minha. Eu sempre fui muito fria, muito cética, muito incrédula, muito ateu, quase ateu eu era. Então, assim, eu é. desde criança eu sentia que eu era diferente, mas eu não sabia o que acontecia. E Deus, então, nessas experiências, eu tive muitas experiências com Deus. Algumas estão nesse meu primeiro livro, né? E a mais Uhum. forte, que é a Voz do Impacto, né? Que é o meu primeiro livro. Então, ali foi em 2011, quando ele falou audivelmente comigo, que foi a virada de chave mesmo. Então, eu sempre tive essas experiências muito fortes com ele. É uma coisa assim que nos deixa, como é que eu vou dizer? Sem forças, né? Porque deixa a gente sem força na carne, porque a gente percebe que a gente não é só isso que a gente está enxergando, a gente não é só isso, a gente é muito mais, a gente Sim. tem uma conexão maior, né? Eu achei incrível, Miriam, assim, essa sua visão, e quando você conta, eu não sei, Deus me deu uma habilidade, eu não sei se é um dom, não sei, que quando a pessoa conta a história, eu consigo visualizar a história. Eu consigo visualizar a cena que a pessoa viu. Então, eu já vi essa cena sua, já vi o ser andando lá nas É nuvens, muito forte. Foi muito forte. é muito forte. E eu acredito que ele te deu essa visão nessa época para acontecer o que está acontecendo hoje. Está É, acontecendo o seu livro, está acontecendo. Bom dia, pessoal que estão chegando aí. Está bom acontecendo tudo dia. isso hoje. Por quê? Por causa dessa visão. Então, essa visão, vamos dizer, foi o código que Deus te deu para nortear a sua vida. Mas a gente, por a gente estar ainda lá num sistema adâmico, muito ainda envolvido com muitas crenças limitantes, muita coisa, a gente Sim, demora a entender o chamado de Deus e o propósito que Deus tem com aquela visão. Qual é o propósito, né? Muita gente tem histórias maravilhosas, experiências maravilhosas com Deus, mas para é, ela começar a colocar num livro, num vídeo, numa live, ela demora a entender que é aquilo que ela tem sim. que falar, que é aquilo que ela tem que fazer, não é isso? E eu acredito que você ainda chegou a tempo, a porta do reino não chegou, É, né? Ainda vai dar tempo de você lançar aí nos 300 o seu livro e trabalhar aleluia. esse Tô livro com feliz. essa história, né? É, Trabalhar esse livro aí com essa história, porque é incrível, sabe? A Flávia, que está aí na live, ela teve acredito que ela esteja aí, não sei, ela teve uma experiência também com Deus, com relação a uma pena, que eu até não vi direito ainda essa história da Flávia, mas eu passei pelo livro dela, eu vi lá, eu quero deixar ela contar. Então, o que que acontece? A gente sabe que Deus ele dá aquela experiência para a gente poder. É aquilo ali que é o nosso propósito, é aquilo ali que nós temos que levar, é aquilo ali que nós temos sim, que levar adiante. Ah, mas é uma coisa tão bobinha, né? Na sua cabeça, na época, tu achava que era uma coisa boa, tanto que tu nem contou quase para ninguém, fez a é, redação.
a professora achou bonita a redação, a história, mas foi corrigir a pontuação, porque ela não entendeu o espírito da coisa, né? Ela foi corrigir outras coisas, né? É, E, mas você achava que aquilo era forte, mas ao mesmo tempo você falava, mas pode ser coisa da minha cabeça, pode ser coisa que não foi tão real assim. Vem todas é. essas dúvidas, né? Aí, a Flávia, foi uma experiência com o Espírito Santo. Então, foi uma experiência real com o Espírito Santo. Tem uma escritora que está no nosso grupo de escritoras ali, ela não se sentia amada por Deus. Ela dizia que era amada, ela falava de Deus, ela lia a palavra, tudo, mas ela não se sentia amada por Deus por causa de um fato que aconteceu lá atrás na vida dela. E talvez ela não se perdoava, talvez alguma coisa assim. Aí, um dia, olhando para o olhar de um cachorrinho, e aquele cachorrinho começou a olhar para ela com tanta ternura, assim, tudo. E naquele momento ela teve aquela luz que ela entendeu que se Deus ama até um cachorro, até um animal, por que Deus não ia amar ela? É. Mais ou menos assim. Uma hora eu vou convidar ela para falar essa história aqui na live. Então, é aquele momento que a gente entende, isso aí tem a ver, Deus me ama. Parece um fato bobinho, mas para quem não vivenciou, é forte. E isso edifica a fé das pessoas, Miriam. Edifica, Uhum. porque às vezes a gente acha que a nossa história, que a nossa vida, que os nossos, as situações que nós vivemos não vai ajudar ninguém, mas elas sempre vão ajudar alguém. A nossa Exatamente. história sempre vai. Sempre vai. Eu vejo as coisas do Paulo Vieira, eu fiz o método CIS e alguns cursos do Paulo Vieira, e eu vejo ele contar repetidamente aquela história da ração do cachorro, que quando ele vai começar a contar, eu já sei, o Paulo vai contar da ração do cachorro dele, que foi um momento de crise que ele passou na vida, que ele não tinha mais, né, Nielma, querida? Ele não tinha mais dinheiro para comprar nem a ração e ele teve que doar aquele cachorro. Para Sim. mim, que não sou criadora de cachorro, que nem tenho cachorro e nem nada, para mim aquela história não é assim tão, vamos falar, forte, relevante, né? A pessoa fica sem dinheiro para comprar a ração do cachorro. Aí eu fiquei pensando, mas o Paulo faz uma coisa em cima daquela história de virar de chave, que, meu Deus do céu, ele faz uma coisa em cima daquilo. E você vê, um fato tão simples, né? E foi uma virada de chave. Agora imagina você ver um ser caminhando nas nuvens, o que que não dá para fazer com isso, né? Quantas pessoas poderão ser impactadas por essa história, né? Sim, Então, verdade. é isso, a Enielma com certeza teve a experiência dela, assim como a Flávia, assim como cada um de nós tem as suas experiências, né? Com Deus, fortes, que através da... Porque o que que acontece? Deus, ele dá uma experiência para uma pessoa, ele dá uma experiência, assim, uma coisa, para ver o que que aquela pessoa vai fazer com aquilo. Porque tem pessoas que têm experiências fortes, como tem um livro aqui que eu já comecei a escrever, mas a autora dessa história, que vivenciou essa história, ela não tem muito interesse no livro, ela até falou, não, você pode vender para você. Ela não deu valor exatamente no sentido de valorizar aquelas experiências com Deus e ajudar a Sim. transformar outras vidas com aquela experiência, né? Então, a gente precisa dar valor a essas experiências, porque são os dons que Deus nos dá na mão. Contar, Uhum. eu vi isso. Porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração e Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe se a gente duvidou daquilo, se a gente não duvidou. E se a gente não É, duvidar daquilo ali, exatamente. Ele dá mais É, experiências. Mas se a gente começa a duvidar, não dá valor, enterra o talento, aí lá, não vou dar mais experiência, que essa pessoa, ela enterra o talento, né? Ela não é, faz, né? Então, eu acredito que é por aí, né, Miriam? é exatamente, porque a gente tem um grupo de pessoas que a gente pode contar nossa história, mas Deus ele quer que alcance outras pessoas, e às vezes a gente fica fechado naquilo, né? E acaba não alcançando quem realmente Deus quer, né? Quero deixar um abraço também para Luciana, que Exatamente. entrou. Luciana Oliveira, ela é uma Oi, das pessoas Luciane, também seja que está nessa bem-vinda. caminhada aí comigo, né? Inclusive, essas questões do livro, essas coisas têm a ver com ela também. Quando você falou Olha, assim sobre que a gente, não é a gente que escolhe Deus, eu lembrei daquela palavra de Jesus, que ele fala assim, não fui vocês que me escolheram, foi eu que isso, escolhi para que vocês vão e deem muito frutos, né? Então, isso. eu lembrei dessa palavra, e uma que eu queria compartilhar também tem a ver, é aquela da videira, né? Que Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira, né? E vocês são os ramos. E é interessante porque a videira, pelo que eu aprendi, né, assim, com o irmão, ele
é a única que os galhos, eles não são separados. Os galhos, eles são todos interligados na videira. Então aí Jesus, ele fala o quê? Que sem ele nada a gente pode fazer. Né? Só pode dar fruto se Isso é estiver, forte. Meu Deus. só pode dar fruto se estiver nele. E aquele que não dá dando fruto, o que ele faz? Ele corta e é lançado fora, né? Então, Meu tudo isso que Deus. está acontecendo tem a ver com você estar ligado nessa videira e esses frutos é para o quê? Para glorificar o Pai, para glorificar Isso. Deus, né? Então tem a Esse é ver o com o código. reino, exatamente, tem a ver com Esse é o o reino, tem reino. a ver com todas essas coisas, né? Então não tem a ver com dinheiro, não tem a ver, mas o que que ele faz? Se ele quiser fazer prosperar, porque ele é um Deus próspero, ele é galardoador, o galardão tanto é aqui quanto na vinda dele, ele faz, né? Mas Isso. tudo isso que está acontecendo é porque ele está movendo, né? Então que ele seja É glorificado. ele ligado à videira. Hoje, na madrugada, falando com a Raquel, a gente estava falando bem sobre isso. Tá, dentro do movimento Pablo Marçal, Thiago Brunet aí, está criando vários grupos, vários grupos. Então, existem grupos que, bem no horário da live do Pablo, do Reino, eles estão com outro tipo de atividade. E dizem que são do reino e que estão ligados ao reino. E eu saí de vários grupos assim, teve grupo que me Hum, removeu porque eu falei que estava na hora da live do Pablo. Me removeu. aham, Veja uhum. bem. E aí eu falei, não, eu não quero estar nesses grupos separados, eu quero estar como a videira, como a Miriam falou, eu quero estar junto ali, entrelaçado, junto com Elis, junto Está com o em Pablo, Cristo, né? junto com Está em Jesus, estar em né? Cristo. Enquanto eu ver o reino, as pessoas, mas você não sei o quê, com o Pablo. Eu falei, não, enquanto eu ver o reino nesse movimento, eu vou estar. O dia que eu não ver mais o reino, eu não vou estar, porque eu estou ligada ao reino. Então, eu quero ver o reino em todas as coisas. E eu Sim, estou andar vendo no o reino se Kairos, né? mover. O Kairos, justamente, eu Andar no quero viver Kairos. esse O que Deus tem hoje para nós, né? que Deus tem para nós. Eu tenho uma novidade para contar para vocês, para você, Miriam, Flávia, quem está mais aí da minha equipe. Quem tiver aí da minha equipe, fala aí, aperta o coraçãozinho e coloca aí que você está aí, se você é da minha equipe e você está aí, tá? Então, eu tenho uma novidade para contar, que foi um insight que eu tive ontem à tarde, conversando com uma pessoa e veio assim um boom, e as coisas estão vindo muito rápido, vai vir na tua vida também bem rápido, viu, Miriam, as coisas. E aí, eu tive assim um entendimento assim, eu sou livre, eu não tenho um passarinho para dar água, eu trabalho na internet, então para mim, em qualquer lugar que eu tiver, eu posso trabalhar. Sim. E o que que acontece? Eu vou fazer uma turnê pelo Brasil e vou passar em cada cidade onde tiver um escritor que trabalhou comigo, que fez o livro comigo. Pensa, para fazer o lançamento desses livros novamente, além dos 300, né? E para fazer palestra, para trabalhar com pessoas, e nós vamos organizar, porque agora já está acabando a Muito pandemia, bom. então a gente já pode voltar, né? Sim. E aí veio esse insight, é uma coisa muito doida que veio na minha cabeça assim. Eu falei, Jesus, por que eu não faço isso? Porque eu já ia para o lançamento de Malicuia, porque eu já ia ficar lá mais ou menos assim, daí de lá eu já ia para onde Deus me direcionasse. Só que eu não sabia para onde ele ia me direcionar. E agora eu entendi que ele não vai direcionar eu para uma cidade, mas para várias cidades, né? Uau. Várias Sim. cidades. Lá vou eu para Macedônia, Coríntios, Gálatas. Então, É, eu senti, eu falei, eu quero ter o prazer de dar um abraço em cada um desses escritores, montar uma palestra na cidade e poder trabalhar tudo isso, trabalhar o livro dele, os nossos livros, as nossas palestras e tudo que nós estamos aprendendo aí no 10 por 1 e todos esses cursos aí. E eu estou contando aqui a primeira mão, viu, isso aqui, porque ainda está em planejamento, né? Foi ontem que eu tive que eu recebi de Deus essa ideia. Espero você na minha cidade de ah, Linhares, né, Maria Moura? Meu Deus, já pensou dar um abraço na Maria, um abraço na Esther? Meu Deus, a Esther tá com mais medalha, que coisa linda. Gente, a história da Maria também é incrível. E o que que eu quero dizer sobre isso, Miriam? Bem isso que você falou da videira. Eu estava falando, Flávia, você ainda está por aí? Eu falei que ia te ensinar uma coisa agora na live e vou ensinar para vocês todos aqui. Você está num grupo, um grupo que fala de Deus, um grupo que fala de reino, que fala de livros, que fala de Bíblia, tá? Alguém vai lá e coloca assim, coloca uma mensagem lá, coloca um texto lá. Aí que fala de livros. Aí o outro vai lá e coloca outro texto que fala de outro assunto, de outro assunto.
E aí o outro vai lá e coloca outro texto que fala de outro assunto. Aí eu pergunto, esse grupo está em unidade? Esse grupo está em união? Ele está em união, ele está no mesmo grupo, mas não está em unidade. A unidade é quando você vai lá na mensagem que o outro acabou de colocar e você fala amém, depois você coloca o seu link, depois você coloca o seu texto. Porque o que, que aconteceu desde o ano passado, que eu sou L4 desde o ano passado, e que eu via nos grupos, os grupos se tornam ninhos de link. Eu chamo de Sim, ninho de link. Porque todo mundo quer colocar seu link, seu link, seu link. É errado colocar link? Não é errado. Deve colocar e tem que bombar mesmo. Mas sim, antes de colocar o link, conheça o irmão que está ali no teu grupo. Conheça a pessoa que está ali no teu grupo. Interaja com aqueles que estão ali próximo. Se eu não interagir com quem está no meu grupo, como eu vou ajudar pessoas lá fora? É o que eu sim, sempre falo, Miriam. Como eu vou ajudar pessoas? Ah, eu quero transformar pessoas, eu quero ajudar vidas. Se eu não ajudar a Eva, a Maria, o pessoal que está ali no meu grupo, eu vou ajudar quem? Eu vou tem que ter transformar uma quantas vidas conexão, lá na né? Europa, É, né? sim, Então é isso que eu quero. Eu quero que você coloque seu link, sim, nos grupos. Mas antes de colocar, diga amém para a mensagem do outro que colocou lá. Interaja com sim, o outro, vê o que o outro está falando. Tem essa unidade, porque é só na unidade. O código de Gênesis 11, que o Pablo falou muito nas lives já, Deus tinha me dado desde 2009. Eu já trabalhava esse código. Por quê? Gênesis 11 da Torre de Babel, Deus olhou para a Torre de Babel e falou: os homens unidos, ninguém poderá detê-los. Ninguém. Então, se Deus reconheceu que ninguém pode barrar quem está em união, em unidade, então pronto, já é. Já é. Só que se cada um, por exemplo, se toda a minha equipe tivesse aqui nessa live, a gente teria aqui umas 12 a 15 pessoas, né? Mas cadê a equipe, né? Então é isso. É isso, é disso que a gente está falando. É sim, disso. E aí eu tenho falado com a minha equipe muito sobre isso e vou continuar falando porque é isso que eu quero. Quero gente que está junto. Eu quero todo o tempo gente junto. Não adianta a pessoa escrever estamos juntos até depois do fim, mas não está junto. Nós temos que estar juntos, né, Miriam? Como é que é? Explica de novo aí da figueira, da videira. Da videira, não é sim. figueira, né? A videira, ela é o único que tem os galhos interligados, né? É, mas interligado. Todas as outras árvores, elas têm os galhos independentes. Essa não, os galhos eles são dependentes, né? São interligados. Então aí Jesus ele fala o quê? Que a gente só pode dar fruto se estiver nele. Eu sou a videira, eu só posso dar fruto, você só pode dar fruto se estiver nele. E aquele que não der fruto é cortado, é lançado fora, né? É Então, isso isso. é muito E forte, mesmo porque tem que estar estando nele para dar fruto, né? estar nele para dar fruto. Não tem como dar fruto sem estar nele. E outra coisa, a videira, eu nasci aqui na região sul, onde tem muitas parreiras de uva, a gente chama de parreiras, né? De uva. Então, a gente vê todo o processo. E tem a época da poda, tem a época de cortar, de podar. E ela sofre aquela Exatamente. poda, mas ela não acha ruim ser cortada, viu, Flávia? Ela não acha ruim, ela acha bom, porque depois vem novos renovos. E aí ela Exatamente. produz novos e a uva, que agora em dezembro, em janeiro, começa. Eu vou até pôr no grupo lá uma foto, se eu tiver ainda, que eu tirei o ano passado uma parreira. A uva ela começa a vir, ela vem aqueles cachos lindos, porque ela foi podada na época certa. Ela foi cortada, ela sofreu a poda, né? Então, a uva, a parreira, ela é muito bem colocada, Miriam, nessa situação. Porque muitas pessoas querem crescer no digital, querem crescer em todas as áreas, querem prosperar, querem não sei o quê, mas não querem estar na unidade, não querem É, estar juntos, querem estar. Ah, não, eu vou para a live o dia que eu quiser. Eu é. vou estar junto na oração no dia que eu quiser. Eu vou estar no grupo no dia que eu quiser. Eu não posso porque eu não tenho tempo. Aí vem no meu PV, Vanilde, como é que vende livro? Como é que vende livro? Aí eu posso te ligar para tu me ensinar como é que vende livro? Eu falei, filha, não tem como, eu não sei ensinar a vender livro. Eu não sei, eu sei que o livro ele se vende sozinho quando eu transporto na vida de pessoas. Aí o livro se vende Sim, sozinho. Eu não preciso, eu não ofereço livro quase para ninguém. Muito raro eu oferecer livro. As pessoas veem eu transbordando e dizem, eu quero teu livro. As pessoas estão aqui na live, vão querer conhecer teu livro, Miriam. É isso que sim, Deus está falando. É disso que Deus está falando. Sabe? Não adianta me perguntar como é que vende livro, como é que eu vendo meu produto digital.
Como é que eu vendo meus cursos, minha mentoria? Como é que vende, Elielma? Elielma ainda está por aí. Se ela tiver, ela sabe como é. Ela transborda. Ela transborda. Porque, ô Eliane Bertan, estamos esperando teu livro. Teu livro, Eliane, eu digo que ele já está fertilizando. E daqui a pouco essa criança tem que nascer, Eliane. Ela tem que nascer esse livro, tá? Então, a gente tem que transbordar. A gente precisa entregar. O Pablo hoje ainda na live do 10 por 1, ele estava falando que ele sempre vai dormir vazio. Por que que ele vai dormir vazio? Porque ele entrega tudo o que Deus dá para Isso, ele naquele dia. Ele exatamente. vai entregando. Ele vai entregando. Se eu tivesse tempo também pudesse, eu fazia live uma atrás da outra, uma atrás da outra. Um dia eu ainda quero fazer 24 horas de live com vocês ali, os escritores. Eu quero Ah, fazer. legal. Porque eu não estou deixando Miriam falar aqui. Eu sei que tem muito código ainda aí dentro, não tem? Tem muita É coisa aí. uma das coisas que eu pensei em relação à Torre de Babel, vou trazer um código aqui, tá? Ali eles estão construindo de si para si mesmo, afrontando Deus ali, né? Eles estão construindo algo para as coisas desse mundo. E a unidade, quando o povo se une em Cristo, é em relação ao avanço do reino. O que Jesus ele fala ali em João 17, né? Ele fala sobre unidade no espírito. A unidade na carne, ela faz o quê? Essa unidade na carne, ela constrói Babel, tá? Aquela torre Constrói que Babel, é. constrói império. Agora, a unidade Império. no isso, império, a unidade no espírito é algo para avançar o reino. Então, você vai viver o Kairos de Deus, o que ele tem para você hoje, você vai avançar em unidade no espírito, vivendo o reino de Deus, interligado na videira, né? Interligado em Cristo, né? E é isso, né? Então a gente precisa ter essa mentalidade de reino, né? Senão a gente vai construir um império e uma unidade na carne onde Deus ele vem e vai confundir tudo, aí nada vai acontecer. Exatamente, exatamente. Então, é tudo isso aí, é bem isso aí, porque e na Terra Deus levanta lideranças, Deus levanta, não Levanta, adianta. As sim, pessoas que olham para mim, elas falam, Vanilde, você é líder. Até fizeram uma figurinha lá, um gif já meu de general com uma espingarda, com roupa de quartel, com não sei o que tudo lá, vou colocar lá no grupo uma hora dessa. Então, eu falo, você é líder, você é general. Então, se Deus, eu não queria aceitar, eu não queria, mas não adianta, porque em todo lugar que eu chego, quando eu vejo, eu estou liderando, não adianta. Então já nasce assim, Deus levanta uma pessoa para ser líder. E se eu não aprendo a respeitar, honrar os meus líderes, eu nunca vou ser um bom líder, porque eu não tenho esse princípio, né? Eu tenho pessoas na minha equipe de trabalho que já bateram de frente comigo, já bateram de frente no momento que eu estava com muita coisa, atendendo muita gente, eu não podia aceitar aquela situação, e a pessoa tá ali, batendo de frente, batendo. Aí eu falei, peraí, você quer aprender ou você quer bater de frente? Né? Porque se você quer bater de frente, eu aprendi uma coisa, que de tanto cair, eu aprendi a derrubar. E daí eu vou te derrubar. De tanto cair, eu aprendi a derrubar. E eu vou te uhum, derrubar. Então não bata de frente com liderança. Nunca bata de frente com liderança. Principalmente no sim, momento impróprio, né? Principalmente no momento impróprio. Então, o que que eu aprendi? Quem corrige pastor, liderança, sacerdote, é do alto que vem a correção, não é de é, baixo para cima. Não é de baixo para uhum, cima. A pessoa quer, começou a sair das fraldas e já acha que pode dar lição na gente. Miriam, tem é, gente que sai das fraldas e já quer, não respeita o cabelo branco da gente, não respeita a unção de Deus sobre a nossa vida e já vem todo cheio de querer. Isso, Flávio, tem um coração sim, ensinável. Nós temos que ter. Eu fico para escutar a sim, Elis, eu fico para escutar o Pablo. O Pablo é mais jovem que eu na idade, mas eu aprendo tanto com ele. Eu fico para escutar o sim, Tiago muito, Brunet, né? né? Então, tudo isso a gente precisa entender que nós temos que ter essa hierarquia que Deus levantou. Um dia eu vou ser líder, você vai ser líder, e quando eu for líder, eu vou querer ser respeitado nas minhas posições, Sim, né? Tem algo para falar, vai orar com Deus, que Deus vai falar comigo, porque eu tenho uma linha direta com Ele. Eu falo para as pessoas, eu é, tenho uma linha direta com Deus. Então, se eu tiver errado, ele me corrige muito, muito. Eu sim, estou com várias situações aí que ele está me pegando, ele me corrige. Não precisa ninguém vir falar na carne, né, para mim. Tudo bem, mas o assunto da live é sobre o seu livro. Então, eu aconselho cada um de vocês que está aí na live conhecer o livro da Miriam, até porque ele é uma história que não fala só de nós, não fala só da biologia, da biografia dela, mas também do reino de Deus. Fala do reino de Deus sim. tremendamente.
Seja bem-vindo, Amarildo, Jordão. Acho linda a palavra Jordão. Sejam bem-vindos aí. E Tem você que uma está na parte também. live. Sim, pode falar. Tem a parte também que fala sobre perdão, né? Que é uma das coisas muito importantes que a gente fala bastante também, né? Na live do Pablo, né? E na época eu Sim. tinha perdido meu irmão, na verdade, prender ele dentro de um porta-mala blindado, né? E ele veio a falecer. E na época eu tive que lembrar as palavras de Jesus, né? Que Jesus fala: se a gente não perdoar, a gente não será perdoado, né? E tem a ver com libertar, não carregar as pessoas, que é o que a gente fala. E foi algo muito forte, que eu tive que me prostrar, né, diante de Deus e falar: Deus, eu libero essas pessoas, eu perdoo essas pessoas. E é claro que algumas pessoas que eu falei isso não entenderam. Como assim perdoar? Esses caras têm que morrer, que não sei o quê. Mas é aquilo que você falou, a gente busca a justiça de Deus, né? A correção, muitas correções vêm diretamente de Deus para as pessoas, porque até mesmo eu não sei quem são essas pessoas, né? Então, Exatamente. eu tive que ter um coração assim, quebrantar o coração para, né? Para deixar Deus moldar meu coração naquele momento, né? Então foi algo muito forte que aconteceu, numa situação muito difícil, que eu fui provada ali. Eu tinha acabado de falar com Deus que eu não largaria ele por nada. E aí eu recebo a ligação dessa notícia, e aí eu falo, aí você fala: e agora? Vou E continuar, vou, agora? né? Então é algo assim bem É forte, é, né? bem É difícil, ao mesmo tempo forte. uma prova assim, você fala: meu, eu vou largar? Eu falei: não, eu vou continuar. Deus, se isso foi vontade de Deus, o Espírito de Deus veio falar comigo antes, né? E foi aquela coisa assim que, graças a Deus, libertou, né? Não, me libertou também, né? Eu poderia estar carregando essas pessoas até hoje, escravizada, Sim. amargurada, triste, não podendo contar essa história, né? Eu Então perdi um é. irmão agora em dezembro do ano passado, agora dia 4 faz um ano que o meu irmão se foi. E esse perdão entre eu e ele era algo muito forte que tinha acontecido na minha adolescência e juventude. E daí ele precisava pedir esse perdão. E foi numa vigília de oração que Deus me mostrou que ele sofria mais que eu com aquela situação, e daí que eu tinha que ter um conserto. E eu procurei ele em missão, eu numa viagem missionária, eu fui até a casa dele, e aí houve o conserto, houve o pedido de perdão, ele aceitou o Senhor Jesus no seu coração, Amém. e aí dois anos, menos de 3 anos depois, agora o Senhor recolheu ele, né? Novo ainda e tudo, mas o Senhor recolheu ele. Então, assim, eu vi a importância, e muita gente da família falava: não, não perdoa, deixa ele morrer para lá, o que ele fez com você, deixa ele morrer, É, que ele também estava alcoólatra e ele bebia muito, ele já estava caindo nas calçadas. E a maioria da família falava: deixa aquele porcaria para lá, olha o que ele fez. Deu uma saidinha aqui, voltou. mas o Senhor falava: vai lá, libera perdão. Né, Nielma falou aí: nunca é novo demais para ensinar e nem de idade para aprender. Verdade. Eu tenho visto isso na prática. Então, eu liberei perdão, ele pediu perdão, foi coisa linda. E aí Deus recolheu. Já pensou se eu não tivesse liberado? Já pensou se eu não tivesse feito, né? Então, o perdão é todos os dias, todos os dias. Ele sentiu que tem alguma coisa na linha com aquela pessoa, já faz uma ligação, manda mensagem, faz alguma coisa, ó, vamos alinhar, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Nós nunca Sim. sabemos o dia de amanhã, né? Então, Miriam, é muito bom tudo isso. Ó, esse é o meu primeiro livro, pessoal, quem está aí na live que ainda não conhece, Voz de Impacto. Esse aqui já é livro de alunos meus de mentoria. Eu não tinha ainda o processo Uhum. editorial, mas foram meus alunos, e a Luísa também, que está lá no grupo. Esse é o primeiro livro da Luísa. Eu acho linda Ah, essa legal. foto da Luísa aqui. E então, logo, logo a gente vai poder mostrar o seu aí, Miriam. Eu quero aqui publicamente também fazer um convite para você, Miriam. Estou montando a equipe, selecionando pessoas para minha equipe, para minha equipe da editora mesmo, que a gente está no processo jurídico e montando nossa editora. E eu quero te fazer um convite para fazer parte. Quem sabe você encaixa em alguma área digital ou na área que eu falo que é a área mais linda que eu tenho na minha editora, que é a área sacerdotal, que é o grupo das irmãs que oram, os irmãos que oram pela editora. Então, esse eu acho que é o grupo mais lindo que eu tenho, que é o grupo sacerdotal, que são os sacerdotes que ficam ali intercedendo pela editora, né? E aí eu quero te Sim. fazer esse convite, eu vou te mandar o forms lá para você Te preencher. agradeço. Aham. E aí, quem sabe você encaixa em alguma área lá, né?
na área da escrita, na área editorial, ou mesmo profissão digital, que eu vou precisar de GRS, eu vou precisar de lançador, lançamento, eu vou precisar de várias coisas, e aí, quem sabe, você encaixa lá em alguma coisa, e na sacerdotal já está admitida, e com certeza para estar lá no grupo de intercessão pela editora e pelos escritores, tá? Ana Soares, querido, meu Deus, eu acho que essa Ana Soares é uma que é lá de outro país, onde Suíça. Será que é você, Ana, que está Ah, aí na sim. live mesmo? Grande, se for essa, o livro dela ficou uma maravilha. O livro dela, assim, eu apaixonei quando eu vi. Eu fui revisar o livro dela na seleção e eu vi o livro dessa Ana, se for essa aí mesmo. O livro dela ficou simplesmente incrível e eu quero ter esse livro em mãos, até ela me prometeu que lá no lançamento ela vai me entregar. Eu já estou imaginando que eu vou ter que levar uma caixa, porque eu vou ter vários livros lá que vão me entregar lá, né, autografado, né, o seu também, né, Miriam? Sim. Autografado, né, para a glória de Deus. E então é isso, Miriam. Daniela, seja bem-vinda. Então, é isso que nós temos que entender todos os dias. É sobre ele, não é sobre nós. É verdade. É sobre É. ele, é o reino. Esse meu segundo livro, o título dele é meio estranho, assim, Você Não É Seu. Aí a pessoa olha assim, Ah, como assim eu não sou? Você não é seu. Mas embaixo está escrito, existe um propósito maior. Porque eu estava assistindo uma live onde falava sobre mordomado, mordomia e tal, mordomado, de nós só administramos as coisas que o Senhor nos dá aqui, nós não somos proprietários de nada aqui. E quando eu terminei de assistir essa live, que eu entrei aqui no quarto, veio uma voz tremenda, Miriam, e falou assim, que eu sei que foi o Senhor falou comigo, nem você não é sua, nem você não é sua. E eu, cara, eu levei aquele choque assim, como assim, nem eu não sou minha? Quer dizer, né, foi assim como se eu sentia assim, que, "Mas é verdade, eu não sou dona do meu nariz, eu não sou dona de nada. Ele é o meu dono, ele é o comandante, ele é tudo. Então, o propósito é dele, a visão é dele. Outro dia eu estava tomando banho, ele fala muito comigo no banheiro, não sei por quê. Eu estava tomando banho e eu pensei, ô Senhor, faz isso, faz aquilo. E ele falou claramente, é isso que eu já estou fazendo. É isso que eu já estou fazendo. Então, é ele que está fazendo, tudo é ele que está fazendo. sim. E nós só precisamos alinhar com o propósito de Deus, com o reino de Deus que está sendo trazido, né, Miriam, para a terra aí a cada dia, né? Sim, achei muito interessante o nome do seu livro. Me chamou a atenção, né? Você não é seu. Eu Chama curti atenção, muito. Me chama a atenção, assim, porque desperta uma. Como assim eu não sou minha, né? Como assim? Então, assim, como eu assim? me chama muita atenção. Eu também quero agradecer, assim, pelo convite, né? Que você abriu aí também pela sua vida, porque há pouco tempo que eu conheci, que a gente conversou, né? Você contando a sua história a respeito das experiências que você teve com Deus, foram coisas assim que me tocaram muito, né? Eu achei muito Sim, forte, né? E para mim também surpreendeu é, a maneira que Deus foi conectando as coisas, né, de pessoas que já têm uma experiência com Deus, estar escrevendo meu livro, poder entender a história, né, porque senão acontece aquela coisa, não, isso daí você não tem que pôr, você não sei o que, não. É aquela coisa assim que Deus ele conectou de uma maneira e que ele seja glorificado, né, que nossas sim, histórias seja levada, né, para onde Deus quiser, né, e Cristo seja anunciado onde Deus ele quiser, onde o Pai ele quiser, e que essas pessoas sejam exatamente, alcançadas, né? Então, eu acho que isso é uma exatamente. alegria, que foi aquilo que você falou no começo, né? Isso aconteceu para que pudesse contar hoje. E Sim, assim é seja, que na né? verdade aquela palavra já é, tem tudo a ver com o reino, né, Miriam? Já Porque é, quando verdade. para nós está acontecendo, para Deus já é. Lá no passado ele já tinha escrito toda essa história, e todo esse trajeto. A gente é que não Sim. entende e a gente não visualiza que já é, né? Mas já é, já está tudo pronto, É, já tudo tem que ser assim. Só que a gente demora a entender, às vezes não aceita, é, alguns não querem viver tudo isso, querem ficar lá na procrastinação ou duvidando, e aí não entra no propósito. É, como eu falei num velório de uma pessoa agora há pouco tempo também, me deu oportunidade para uma palavra, eu falei, o mais triste não é ver uma pessoa morrer, uma pessoa sair dessa vida, o mais triste é ver que a pessoa saiu sem ter vivido,
sem ter sim, vivido, porque ela não acessou o reino, ela não acessou viver o propósito de Deus para a vida dela. Ela não viveu. Eu sabia que aquela pessoa não tinha vivido. E tinha dom, tinha talento, tinha tudo para vivenciar um grande exponencial, mas preferiu viver para o mundo, preferiu viver para outras coisas e não viveu para o reino. E aí foi sim, onde perdeu a vida agora há pouco tempo. Então, nós precisamos entender que Deus conta conosco no reino dele. Tem um louvor de uma igreja que eu participei uma época, uma igreja não, uma denominação, um lugar que canta, que fala assim: Deus precisa falar, mas com vossos lábios. Deus quer caminhar, mas com os seus pés. Então Deus quer caminhar com nossos pés. Ele quer falar com os nossos lábios. Precisa de nós. Não é que ele precisa no sentido de ele é carente, mas ele precisa, ele conta conosco. Ele conta sim, conosco para contar essas maravilhas, como foi no teu livro, a visão que você teve. Ele conta conosco para falar os aprendizados que ele tem nos ensinado. Eu vi um pastor falar uma vez, pastor Célio, que é muito amigo lá do ministério da minha cidade, ele falou que o Espírito Santo falava para ele em missões que ele comia de tudo que os irmãos ofereciam, porque quando a gente é pastor, chega nas casas, oferecem de tudo, né? sim, E ele, para agradar os irmãos, ele comia de tudo, de tudo. E quando ele viu, ele estava estragando a saúde dele. E o Espírito Santo falou que ele tinha que selecionar até o que ele comia. E hoje a uhum, gente vendo aí o Pablo ensinando, né, Miriam, que a gente tem que cuidar da nossa saúde, selecionar muito bem o nosso alimento. Eu vejo que isso é o Espírito Santo, cuidando de sim, nós. Eu tinha hábitos muito ruins, de comer coisas muito enlatadas, muita coisa assim. Eu tenho mudado, eu vi o quanto melhorou meu intestino, melhorou minha vida, minha saúde, sabe? Eu, graças a Deus, eu passei Covid, sim, peguei, infelizmente peguei, e passei, quase morri, fui muitas vezes para o hospital, fiquei bem mal, achei que ia morrer mesmo. E no dia que eu achei que eu ia morrer, foi o dia que Deus me mostrou que eu estava enfrentando uma batalha espiritual e que aquele vírus era espiritual também. E daí eu pedi para o meu grupo de oração interceder, e nós intercedemos, foi quando começou a vir a cura. Eu ainda estou sofrendo sequelas da Covid ainda, meu cabelo está ó, caindo muito, muito, meu uhum, cabelo. É possível que lá no evento vocês já vão me ver de chapéuzinho, como diz o outro, porque eu uhum, não uhum, estou mais, está caindo muito o meu cabelo, sabe? uhum, Mas se fosse em outro tempo, Miriam, isso ia me deixar fora de órbita, né? Imagina, é, ainda mais a gente que é mulher, né? Mas eu acho que o homem também sofre, né, com isso. sim, sim, Mas o momento que eu estou vivendo com Deus, com os escritores, com a palavra, isso é só detalhe. Isso é só um detalhe. E sim, outra coisa que eu vou me abrir, vou me entregar aqui, vou me expor aqui nessa live também para vocês, tá? Flávia, não vi o comentário da Flávia aí, deixa eu ver aqui o que ela falou que é importante. Faço jejum intermitente e é maravilhoso, muito importante a alimentação, sim. E então, o que que acontece? Eu vou me expor aqui. Eu achei que eu nunca ia falar isso numa live, mas eu vou me expor. é, Muitas vezes, muitas vezes eu tinha live para fazer e eu precisava transbordar que muitos códigos Deus me dava, mas eu não fazia porque o meu cabelo não estava arrumado. Meu uhum, cabelo não estava arrumado. Aí o primeiro pensamento que vinha, live, cabelo. E como eu não tinha muito tempo e às vezes não tinha nem condição para estar arrumando cabelo todo dia e tal, eu deixava de fazer a live. Eu deixava fazer a live porque o meu cabelo não estava arrumado. Aí um dia eu acordei de madrugada, agora há pouco tempo, e o Senhor falou isso claramente, eu acredito que foi ele que falou assim, ó, você deixou de fazer muitas lives de transbordo por causa do cabelo e agora o cabelo não vai mais ser problema. Porque agora, né, ele tá dando um jeito. tá, Então agora, você vê, e teve que acontecer isso para cair minha ficha, que eu tinha que transbordar mais, que eu tinha que fazer mais, que eu ainda eu faço, mas tem que ser mais e mais e mais e mais, porque com a fonte, quanto mais dá, mais tem que soltar, né, Miriam? sim, sim, você tem Infelizmente muitos códigos, aconteceu isso né? comigo. Muitos códigos. Imagina, a É, gente faz uma live, a gente fica querendo mais, porque é muita coisa para é falar, né? verdade, é E eu, verdade. então, sou falante, não deixo o convidado falar, já estão me apelidando de Faustão. Ai, ai. Eu particularmente, eu não nem vou poder ficar muito, que eu vou ter um, um Sim, eu já horário vou agora, né? Eu encerrar, preciso, quero te agradecer. Eu também tenho que pegar nos livros ali, que tem livros chegando aí é, para o lançamento. Eu quero te dar um abraço, um beijo no coração, dizer, Miriam, não se cale,
Você que está aí na live, não se cale, busque o reino, busque a unidade. Porque enquanto você buscar o reino, buscar a unidade, você está dentro do propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, você é feliz, você vai alcançar todos os seus Sim, objetivos, além daquilo que se imagina, não é isso? Um beijo, um exatamente. abraço, Miriam. Um beijo também, um abraço. E eu incentivo cada um também a escrever sua história, né? Buscar em Deus e Isso, escrever sua história e que alcance, né, muitas pessoas, que o Pai seja glorificado por meio dos frutos aí, tá bom? exatamente, exatamente. Procura aí a gente, procura as editoras, procura as pessoas, começa a imaginar, visualizar a sua tarde de autógrafo, começa a imaginar as pessoas querendo ler o seu livro, querendo ler a sua história, e muita coisa que você nunca vivenciou, você vai vivenciar sendo um escritor do reino, tá bom? Sim, Um beijo, essa é só a primeira de muitas, a beijo. gente vai estar junto aí, tá, Sim, Miriam? E aí a beijo, gente viu? volta com mais lives. Beijo, pessoal. Obrigado. Faz Obrigada, print aí agradeço a todos. e marca lá no Instagram. Faz print, pessoal. Fazer um coração aqui para vocês fazerem print. Faz aí, Miriam. Um Peraí, eu vou coração para fazer fazer. aqui. Esse meu coração tá muito estranho. Como é que é coração? É, Acabei de esquecer. peraí. Aí, faz um print, a gente tá Foi. junto e coloca lá no Story. Daí eu vou remarcar vocês. Gratidão. Prazer, Enielma. Vou marcar live, Enielma, Flávia. Marcar live aí, pessoal. Beijo. Beijo a todos.